Você já se perguntou por que as pirâmides ainda desafiam a ciência moderna? Engenheiros e arqueólogos continuam perplexos com essas estruturas de 4.500 anos. A resposta que você recebeu na escola é apenas a superfície. Existe algo muito mais profundo, um segredo protegido por elites egípcias. Estou falando de energia, energia pura, vibrando e saindo do topo da pirâmide, um poder quase inimaginável. Neste vídeo, vou mostrar evidências que foram deliberadamente escondidas. Prepare-se para questionar tudo o que você aprendeu. Fique comigo até o final, porque você vai entender por que isso mudaria tudo. Sua percepção do Egito Antigo jamais será a mesma. Há 3 anos, assisti a um documentário comum sobre pirâmides e algo não bateu. O narrador disse que foram construídas apenas como túmulos. Apenas um túmulo? Para uma pessoa, gastando 40 anos e 100 mil trabalhadores? Isso é insano! Mover blocos de 2 tons? E você me diz que foi apenas um túmulo? Isso não faz sentido algum. É ilógico. Comecei a pesquisar a fundo. Encontrei textos antigos traduzidos incorretamente, propositalmente. Também descobri papers científicos obscuros de engenheiros. Eles questionavam abertamente as narrativas oficiais sobre as pirâmides. E então, descobri algo impressionante. Os antigos egípcios sabiam muito sobre energia, um conhecimento que perdemos na história. As pirâmides não eram apenas estruturas de pedra. Elas eram máquinas, instrumentos complexos de um tempo esquecido. E estou aqui para contar essa história. A história verdadeira, que foi apagada dos registros por poderosos interesses. A pergunta que ninguém quer fazer é essa: como eles conseguiram esse conhecimento tão avançado? Como construíram isso há 4.500 anos? Uma civilização sem tecnologia moderna, construindo estruturas tão precisas, elas desafiam até os equipamentos do século XXI. A resposta oficial é simples demais: rampas de pedra e força bruta. Mas isso não explica a perfeição. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já tentou mover um bloco de 2.000 quilos com seus amigos? É impossível, não é? Centenas de engenheiros estudaram como esses blocos foram posicionados. A precisão é de milímetros, uma margem de erro quase nula. Alguns blocos no interior da Grande Pirâmide estão tão bem encaixados, você não consegue passar nem uma folha de papel entre eles. 4.500 anos depois, e eles continuam perfeitos. Uma prova irrefutável de maestria avançada. Então vem a pergunta que te assombra: como eles fizeram isso? A resposta da escola é que eram bons em matemática. Sim, eles eram bons, mas aqui está o problema. Criaram estruturas geométricas perfeitas que irradiavam energia específica. A Grande Pirâmide está localizada precisamente no centro do continente africano. Uma coordenação geográfica impressionante. Sua orientação é ajustada aos pontos cardeais, com 0,05 graus de precisão. Você sabe quantas chances aleatórias alguém teria disso? 1 em 1 bilhão. E isso não é apenas coincidência, é um planejamento meticuloso e avançado. Quando você mede as dimensões da Grande Pirâmide e as compara com as da Terra, você encontra proporções que não deveriam estar lá. A altura da pirâmide multiplicada por 1 bilhão aproxima-se da distância do Sol à Terra, uma conexão cósmica. As laterais da pirâmide, quando medidas, dão exatamente a proporção áurea, aquele número mágico da natureza, A proporção áurea aparece em toda a natureza, em conchas, galáxias e até no DNA. Como um povo antigo descobriu isso? Agora vem a parte que a mídia mainstream não quer que você saiba. Preste atenção, isso é importante. Nos anos 80 e 90, cientistas russos e egípcios iniciaram pesquisas conjuntas. Focavam em anomalias eletromagnéticas nas pirâmides. Seus resultados foram classificados durante anos. Por quê? Se era apenas um túmulo, por que classificar esses dados?
Um pesquisador chamado Philip Callahan, especialista em bioenergética, passou 3 décadas estudando pirâmides. Ele foi incansável. Ele descobriu que a forma piramidal ressoa em frequências muito específicas. Isso não é acidental, é design puro. Callahan usou dosímetros ultrassensíveis e encontrou que a radiação cósmica é concentrada, não dispersa como em qualquer outro lugar. Mas deixa eu ir mais fundo. Os antigos egípcios chamavam a energia do topo da pirâmide de Ben-Ben, um termo sagrado. Ben-Ben era o objeto sagrado, a pedra que representava a força criativa do universo. Não era um símbolo, era real. Eles acreditavam, com certeza absoluta, que uma forma geométrica específica podia canalizar energia. E estavam corretos. Cientistas modernos confirmam que estruturas piramidais refratam e concentram campos eletromagnéticos. É um fato físico. Existe um efeito conhecido como efeito de ponta, onde a geometria de um objeto influencia os campos eletromagnéticos. Uma pirâmide perfeita amplifica isso. As pirâmides não eram apenas túmulos, elas eram antenas, condutores de energia cósmica para propósitos que ainda não entendemos. Em 1992, Dobrov apresentou evidências de que a Câmara do Rei tinha propriedades acústicas extraordinárias, um som mágico. Sons específicos criavam ressonâncias que amplificavam frequências, muito além do que a física nos dizia ser possível. Frequências que influenciam diretamente ondas cerebrais. Frequências que podem alterar estados de consciência profunda. Você está entendendo o que isso significa? Os egípcios construíram máquinas de transformação da consciência. Máquinas de energia, e isso foi escondido porque desafia tudo o que nos disseram sobre a história humana. Mas aqui está onde a história fica verdadeiramente perturbadora. Nem todos os egípcios sabiam o verdadeiro propósito delas. Os escribas falavam de trabalhos sagrados e energia fluindo para o céu, mas esses registros foram traduzidos de forma vaga intencionalmente. Alguns hieróglifos específicos em câmaras internas nunca foram decodificados. Por que se a pedra de Roseta ajudou tanto? Porque alguém não quer que você saiba a verdade completa. Organizações poderosas têm traduções completas que não são compartilhadas. Um investigador chamado Chris Dunn, engenheiro, passou 20 anos estudando a Grande Pirâmide. Sua conclusão é revolucionária. Ele acredita que a Câmara da Rainha, do Rei e os dutos formavam um sistema coordenado. Não era apenas para ventilação. Os ângulos dos dutos, a composição mineral das paredes, tudo apontava para um sistema sofisticado. Uma máquina. Dunn acredita que a pirâmide era uma máquina geradora de energia. Convertia a radiação cósmica e telúrica em algo utilizável. Aqui está o verdadeiramente chocante, as formações geométricas menores. Elas não estão ali por acaso. Estão ali formando redes geométricas que criam padrões. Só fazem sentido se você entender energia eletromagnética. É como se tivessem criado um sistema de transmissão de energia através da geometria. Mas por que canalizar tanto poder? Que propósito era tão importante que exigia a construção de estruturas que consumiram gerações inteiras de trabalho? A resposta está em documentos que poucos tiveram acesso. Papiros egípcios falam de períodos de grande iluminação. Nesses períodos, a elite egípcia realizava cerimônias nas pirâmides, durante noites específicas com alinhamentos celestes. Eles entravam em estados alterados de consciência, profundos, transformadores, que poucos podem sequer imaginar. Mas aqui está o pior. Essa tecnologia foi usada como ferramenta de controle. Uma elite detinha todo o poder. Apenas a elite tinha acesso às câmaras principais e aos rituais, uma hierarquia de conhecimento que os mantinha no poder. Inscrições nos templos falam de uma classe de sacerdotes treinados. Eles manipulavam a energia das formas.
Aprendiam matemática sagrada, geometria, acústica e a ciência das ondas invisíveis. Um conhecimento secreto e potente. Esse conhecimento não era para os trabalhadores ou o povo comum. Era exclusivamente da elite, severamente guardado. Qualquer tentativa de compartilhar era punida severamente. Os antigos egípcios tinham pena de morte para roubo de segredos sagrados. Mas a história não termina no Egito Antigo. Quando as expedições arqueológicas começaram no século XIX, certos artefatos desapareceram. Instrumentos encontrados nas câmaras nunca foram documentados em museus. Foram removidos de forma misteriosa. Cristais que poderiam confirmar as propriedades energéticas das câmaras sumiram. Por que tamanha ocultação? Porque isso confirmaria a tese de que tinham tecnologia impossível. Desafiaria narrativas históricas poderosas. Instituições acadêmicas receberiam menos verbas se admitissem que toda a história oficial estava errada. Há muito em jogo. E aqui está o mais assustador. Elementos modernos dentro de governos continuam estudando essas estruturas. Eles entendem seu potencial. Energia infinita, comunicação através de dimensões e alteração de consciência em massa. Se decodificadas, mudariam tudo. Geopolítica, economia, poder. Tudo mudaria. E por isso, o conhecimento continua guardado às 7 chaves. Você não precisa me acreditar. Você pode verificar por si mesmo. Primeiro, acesse qualquer ferramenta de medição de imagens de satélite. Meça a distância do centro da Grande Pirâmide até o Polo Norte, depois ao Sul e Leste. A diferença é inferior a 0,01%. Você sabe quantas chances aleatórias isso teria de acontecer? 1 em 100 trilhões. Não é acaso, é puro conhecimento. Segundo, procure por Cosmic Ray Studies at Pyramids. Encontrará papers científicos revisados por pares. Eles mostram que a radiação cósmica se concentra de forma anômala dentro das pirâmides. Energia do espaço, capturada. Terceiro, estude o trabalho do Dr. Semir Osmani sobre as proporções da Grande Pirâmide. Ele revelará muito. Ele mostrará que as proporções matemáticas dentro da estrutura correspondem a constantes astronômicas e à proporção áurea. Quarto, pesquisadores independentes construíram réplicas em pequena escala. Colocaram plantas dentro delas. As plantas crescem 30% mais rápido e mais saudáveis. Água deixada dentro mostra mudanças estruturais moleculares detectáveis. Isso não é ficção científica. Você pode fazer esses experimentos em sua própria casa. Teste a verdade você mesmo. Se tudo isso é verdade, o que significa? Significa que você foi enganado. A história foi editada e simplificada, direcionada para manter você em um estado de ignorância. Ignorância sobre seu próprio potencial e poder. Os antigos egípcios conheciam segredos sobre energia, consciência e geometria. Poderíamos usá-los hoje para resolver crises energéticas, expandir a consciência e evoluir como espécie. Um futuro de infinitas possibilidades nos espera. Mas isso só acontecerá se você não aceitar a narrativa simplista, se começar a questionar tudo, se você começar a investigar e compartilhar esse conhecimento. Cada pessoa que desperta é um multiplicador da verdade. Os antigos egípcios sabiam algo fundamental. A realidade é vibracional. Tudo é vibração, energia e frequência. E geometria é a linguagem da frequência. As pirâmides foram construídas com conhecimento sagrado. Conectam o céu à terra. Esse conhecimento nunca foi completamente perdido. Ele continua aqui, esperando por nós. Esperando que as pessoas acordem e reconheçam que somos muito mais poderosos do que nos disseram. Desperte seu verdadeiro potencial. Agora, eu preciso que você faça 3 coisas importantes. Primeira,
Se esse vídeo abriu sua mente, compartilhe com alguém que você ama. Compartilhe para que essa verdade se espalhe. Muitos tentarão desmentir, isso é esperado, mas continue espalhando. Segunda, visite o link na descrição. Lá você encontrará um PDF com recursos verificáveis e documentários. Tudo documentado para que você possa fazer sua própria pesquisa. Não acredite em mim, acredite nos dados e evidências. Inscreva-se no canal. Em breve, trarei uma série completa sobre tecnologias ocultas do Egito Antigo. Estruturas que fazem as pirâmides parecerem primitivas. Máquinas descobertas e silenciadas. Ative o sino. A verdade desconforta pessoas poderosas. Esse conteúdo pode ser removido, então seja rápido e fique atento. A realidade que você conhece está sendo reescrita agora. As respostas estão aqui, nas pirâmides, na geometria, na vibração. Você está pronto para despertá-los? Deixe seu comentário dizendo, estou pronto, e junte-se à nossa comunidade de buscadores. A energia saindo do topo da pirâmide sempre esteve aqui, esperando que você acordasse para a verdade.